Gravar. Muito bem. Me perdi aqui, dia 8 de outubro de 2021, se eu não estou enganado, né? Então, a disciplina de Fisiopatologia do Exercício, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Pneumológicas da URGS, do Hospital de Clínicas. Eu sou Leonardo Tartaruga e vamos dar início, então, a essa aula de hoje, né? Do sistema músculo-esquelético. Estou aceitando gente aqui. Quero primeiro registrar aqui meu prazer de estar em contato com vocês. Ainda mais com essa... Eu já sou um pouco distante, porque eu me localizo na ESEFID, né, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, ali da URGS. Então, eu não convivo no dia a dia lá no serviço da Pneumo, lá onde se localiza o programa. Agora as coisas estão um pouquinho atrapalhadas por causa da pandemia, então, de certa forma, muita gente está mais distante do que antes, então a gente meio que emparelhou. Mas, de qualquer jeito, é sempre um prazer, assim, tem sido muito bom essa colaboração. Eu sou professor há mais ou menos uns 6, 7 anos ali no programa da Pneumo, e tem sido uma experiência muito boa, assim, de fazer essa relação, né? E hoje eu vou tentar mostrar para vocês, hoje e na próxima sexta, um pouquinho do que eu faço, aí para a gente se conhecer e também para ver possibilidades até de coisas para vocês saberem, porque muitas vezes acontece até na URGS e a gente não sabe, né? Às vezes do lado do nosso departamento a gente não sabe, então também acho que é uma chance de vocês conhecerem um pouco do que eu faço e de alguma forma tentarem aproveitar aí no que for possível. Eu fiz aquelas perguntas, né? E uma outra que eu teria assim de interesse, se puderem botar no chat, por exemplo, é quem tem na dissertação de mestrado qualquer vínculo com o exercício, pode ser até com testes de caracterização da amostra, né? Por exemplo, TCPE, né? Teste de VO2 máximo, teste de esforço, que seja apenas mais ilustrativo, ou TC6 mesmo, alguma avaliação que façam que, mesmo que não seja um desfecho primário ou secundário, já seria interessante de eu saber, assim, para ter um quadro, né? Geralmente é pouco, né? A gente tem visto até ao longo do tempo que tem até diminuído um pouco a participação. Isso é uma pena, né? Mas tudo bem. Bom, feito essas primeiras palavras aqui, vou começar a botar os slides. Outra coisa também de início, se sintam bem à vontade para perguntar, para ligar o microfone. Às vezes eu engato e não paro de falar, mas levantem a mão ou façam do estilo mais clássico, abre o microfone, professor, por favor, mesmo que a gente se trave um pouco, mas entrem, tá? Participem, na medida do possível, perguntem para tornar a aula um pouco mais humanizada, assim, tá? É por isso que eu pedi até das câmeras abertas, quem puder, e quem puder manter, fica à vontade. Às vezes o pessoal se sente um pouquinho o panóptico, né? Mas se puderem deixar aberto, eu prefiro 1000 vezes, tá? Mas fiquem à vontade, tudo à vontade, mas se puderem, melhor, porque a gente tem a coisa mais lembrando de como era a vida na pré-pandemia, né? Vamos lá, admitir todos, vamos começar a compartilhar. Eu já fiz umas perguntas anteriores para saber quais eram as áreas, né, de formação de base de vocês e alguma coisa sobre até sobre o mestrado de vocês, mas isso geralmente não dá tempo e durante as aulas a gente vai se conhecendo um pouco mais. Deixa eu começar aqui já a compartilhar. A primeira parte da apresentação, só me deem um ok, quem está de câmera aí, se estão vendo o meu slide, agora eu vou botar o modo de apresentação. Obrigado. Agora deveria ter entrado o slide, entrou? Certinho, só contar com as meninas. Entrou sim, professor. Tá. Sim, tudo certo. Então, tá. Bom, gente, eu coordeno o grupo de pesquisa. Deixa eu botar aqui. Que estranho, não consigo mexer nos participantes. Eu vou sair um pouquinho, gente. É a primeira vez que eu vejo isso. Eu gostaria de ver esse canal aqui. A lista de participantes vocês não estão vendo, né? Não, né? Não deveriam. Porque aí eu posso silenciar, mutar. Tá, obrigado. Fazer ruído. Ótimo.
Vamos lá. Então, eu coordeno o grupo de pesquisa Locomotion, que é mecânica energética da locomoção terrestre, da URGS, e trabalho com mecanismos minimizadores do gasto energético na locomoção terrestre. A minha linha de pesquisa tem a ver, a linha central, né, que dá o foco dos nossos estudos, é sobre dois mecanismos que têm a ver com o design corporal nosso, né, com nossa postura bipedal, que tem a ver com o nosso processo evolutivo ao longo de milhares de anos, que nos fizeram com que permitissem que se atuassem dois mecanismos importantes de minimização do gasto energético. Um deles é o pendular na caminhada e outro é o elástico na corrida, né? Então, para começar assim um pouquinho, a gente estuda como esses mecanismos funcionam. Eles são mecanismos muito importantes, inclusive, para o nosso processo evolutivo, né? Gostaria de deixar isso também registrado. São traços evolutivos que foram marcantes, especialmente da caminhada, né? Que permitiu nós nos locomover com gasto de energia muito menor do que outros animais com tamanho parecido, através desse modo bizarro, que é a locomoção bipedal. E tudo isso tem a ver também com o nosso aparato locomotor, e aí começa a se aproximar do assunto da aula de hoje, né? A função dos músculos em produzir trabalho mecânico, para produzir movimento, a gente estuda através desses dois mecanismos, né? O mecanismo da caminhada, então, é o pendular, né? Que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele e como ele atua, como ele é, quando prejudicado, como ele pode interferir em padrões funcionais de marcha, né, em testes que tem a ver com padrões de movimento, né, com funcionalidade e autonomia, né, funcional. E também, por outro lado, a gente estuda aqui, eu não vou falar tanto nessas duas aulas, porque tem menos aplicações, eu geralmente falo mais desse modelo no desempenho esportivo, que é o modelo elástico, né? Nós temos, então, propriedades elásticas, viscoelásticas de músculos e tendões que permitem, em situações de alta intensidade, também atenuar o gasto energético. É uma outra estratégia que nós também, os seres humanos, temos como algo importante. Embora não seja tão importante que nem o da caminhada, na corrida é bastante importante. Nós ainda perdemos para cangurus e outros animais, mas o ser humano utiliza, de certa forma, um pouco acima da média no reino animal. E eu estudo esse modelo, especialmente nos campos aplicados do desempenho. Estudo em corredores, sprinters, corredores de distância, né? E tem feito mais isso. Mas, claro, eu vou falar mais do primeiro modelo, que tem mais a ver com pessoas com desordens, né, com Parkinson, no DPOC, nas doenças respiratórias, que é o que a gente tem mais a ver hoje, né, inclusive no assunto. Bom, feita essa introduçãozinha, aqui tem um pouco isso que são imagens, é tudo informação do pré-pandemia, tá? Mas eu coordeno projetos de extensão, 3 projetos importantes: o de caminhada nórdica para pessoas com Parkinson e idosos. Mais ou menos durante 10 anos nós vemos trabalhando com isso. Agora na pandemia está um pouco prejudicado esses projetos, mas antes funcionava, né, bastante aí, reunindo pesquisa, mestrado, doutorado, extensão, tudo junto, né, nesse estudo do Locomotion. E também coordeno o grupo de corrida e equipe de triatlo, que tem mais a ver com desempenho e mais com modelo elástico. Tá? Aqui tem algumas imagens aí dos projetos, mas tudo um pouco mais antigo, lá na Exefid. E sempre aproveitava para convidar, está tudo meio parado, mas talvez 2022 a gente volte, então lembrem que também a gente está aberto aí. Bom, vamos começar o assunto, então, da aula de hoje, que é a questão músculo-esquelética, que tem a ver com a fisiopatologia, né, o funcionamento desse aparato locomotor e esquelético, que tem relações com a... E vamos começar com uma mensagem que eu acho que é importante, do nível de evidência mais alto que a gente tem sobre intervenções de uma doença que é super, vocês sabem mais do que eu, né? É super comum aí, entre as doenças respiratórias, não apenas entre elas, mas no geral, que é o DPOC, por exemplo. Então, essa revisão sistemática com meta-análise que eu estou mostrando para vocês é do Cochrane, né?
de 2021, recém-publicado, onde faz uma análise geral de muitos tipos de intervenção, em situações também em condições de longo prazo também. Então, adicionando mais um elemento, fugindo muito daqueles modelos que a gente mesmo estuda, eu estudo bastante, que é de 4 a 12 semanas de intervenções, para situações também de mais longo prazo. E também analisando comorbidades aí, né? E a conclusão desse estudo sobre essas intervenções no DPOC, resumindo, eu assinalei aqui embaixo para a gente ter um ponto de partida, para mostrar que, embora seja muito antigo e muito estudada, essas intervenções com DPOC, que são um mundo de intervenções, elas ainda estão numa fase inicial para estudos mais controlados, né, para ensaios clínicos randomizados, com melhor delineamento, por aí vai. Duas pessoas entraram na sala de espera. Peraí, gente. Peço desculpas, me admitir. Vamos lá. Então, qual é a mensagem que eles dizem? Então, a mensagem para levar para casa, né, o take home message, é de que ainda faltam, né, dados de ensaios clínicos, né, com mais qualidade, especialmente com os DPOCs com comorbidades, né? Então, é a história que a gente conta muito com o envelhecimento não vem sozinho, e quando a gente alia uma comorbidade, por exemplo, a gente está estudando muito ali no Locomotion, a questão da restrição respiratória nos Parkinson, né, que é algo que a gente estuda e a gente sabe que causa mortes muitas vezes e às vezes não aparece tão claro na estatística porque aparece que é por Parkinson, mas as restrições respiratórias aparecem e muitas vezes em termos até de doença respiratória. E a gente sabe menos sobre isso, sobre o potencial de intervenções com dose, resposta, etc. E é mais ou menos o que eles resumem aqui nessa revisão sistemática, né? Dado, então, a variação de número, de tipo de comorbidades e tal, e também severidade do DPOC, né? Estagiamento de doença, maiores estudos reportando, então, esses dados mais individuais são requeridos para determinar esses efeitos, né? A gente sabe que isso é um problema. Na doença intersticial pulmonar, então, nem se fala, que muitas vezes se misturam até tipos de subdoença e tal, e as adaptações são menores. Claro, o que eu trabalho, eu estou falando uma coisa que provavelmente vocês sabem mais do que eu também, porque muitos de vocês estão aí na frente, aí no trabalho com esses pacientes, mas o que eu digo é que as análises de marcha, tanto como a avaliação, né, a locomoção, né, caminhada, tanto como a avaliação, quanto como intervenção, têm sido cada vez mais advogados, né, mais incentivados. Ali, claro, é um tipo de intervenção mais específico que a gente nota que tem uma grande aplicação. Acho que um bom exemplo que eu dou disso é a situação, inclusive, da nossa história no serviço de pneumo lá com a Marli Knorrs, né, com os colegas, né, com Danilo Berton também, de quando a gente começou, né, naquele espaço ali, por exemplo, do serviço de pneumo, era muito comum, nas intervenções de exercício, usarem quase que apenas o cicloergômetro, né? Era muito comum isso por a questão de segurança, etc. E a gente foi propondo e fomos modificando, de certa forma, né, junto com os colegas, a adição também da análise da aplicação da marcha mesmo, como avaliação e como intervenção. Claro, o nível de segurança era um pouco menor, mas a gente começou a ver resultados muito interessantes. Obviamente, dados de funcionalidade começavam a ter melhores resultados com a questão com os treinos de marcha do que apenas cicloergômetro, né? E aí eu vou falar um pouco dessas diferenças, de quando a gente faz com uma avaliação ou outra, o que significa, o que a gente tem de mais informação de uma forma ou de outra. Mas, já dando um spoiler, uma coisa que até é um pouco óbvia, claro, nessas análises de marcha, a gente conseguia ter ganho, e com intervenções de marcha, a gente conseguia ter ganhos de funcionalidade, obviamente, porque o sujeito passa o dia, depois ele vive num ambiente em que ele tem que caminhar, etc., e aí entra, obviamente, essa questão da funcionalidade. Bom, para a gente começar a pensar isso, gente, eu vou fazer uma proposição para vocês, especialmente porque eu vi que a maioria nunca não teve a disciplina de fisiologia do exercício de forma geral, que é pensar um pouco essa função do exercício e ligado ao que eu estudo, que é a energética geral, fazendo uma analogia grosseira, assim, com o automóvel. Tá? E a gente pensando numa variável que é fundamental para o desempenho. Diga. Alguém quer me perguntar alguma coisa?
Houve uma voz. Não, tá. Então, seguindo, que é a questão da análise da eficiência geral de locomoção, tá? Partindo de duas subeficiências, dois tipos de eficiência que vão responder à eficiência geral de movimento. Uma delas é a eficiência de transmissão e a outra é a eficiência muscular. Quem teve disciplina de fisiologia do exercício estudou muito a eficiência, ou teve algum assunto aí sobre eficiência muscular. Nós vamos ver aqui que um olhar integrativo sobre o nosso paciente vai nos indicar que é necessário também pensar na questão da transmissão. E para pensar isso, é bom a gente fazer um raciocínio seguindo o caminho da energia, né? Se a gente pensar o seguinte, qual é o problema inicial que a gente tem? Ao nível muscular, nós temos esse tecido muscular que tem como função, entre outras coisas, produzir trabalho mecânico, movimento, né? Qual é a questão aqui? Aqui nós temos um motor do automóvel, que seria esse músculo, né? E do que ele se compõe basicamente? A gente tem uma grande tarefa, que é dessa eficiência, que é captar energia metabólica, né? Utilizar essa energia metabólica e transformar ela em energia mecânica, né? Resumindo, é o que o motor faz. Através do que, então? A gente tem lá as reservas nossas energéticas, que a gente calcula quando a gente faz os testes de esforço, que a gente tem o RQ, né, o QR, né, o quociente respiratório nosso, que vai nos indicar indiretamente no sistema oxidativo se a gente está usando mais carboidrato ou gordura, né, e aí estão as fontes dessa nossa energia metabólica, seria o nosso combustível, vamos chamar assim, né, e que vão, em última análise, produzir energia mecânica, né? Essa transformação de energia vai me dar a eficiência do motor, tá? Essa é a primeira eficiência, que tem uma variação básica que o automóvel não tem, né, e nós fazemos, que é quando a gente produz trabalho mecânico positivo, que significa quando as fibras musculares encurtam, tá? Então, são situações, por exemplo, dos meus flexores do cotovelo, quando eles encurtam, e aí eu executo uma contração concêntrica, a gente costuma chamar assim. Nesse caso, que é o caso do automóvel também, porque ele só produz trabalho positivo nesse caso, nós temos uma eficiência de 25%. Significa que o total da energia metabólica, só 25% é usado em energia mecânica. 75% é transformado em calor. Tá? Bom, essa é parte da energia. Bom, esse músculo, ele encurtou, produziu trabalho mecânico, mas não me resolve o problema ainda do movimento, porque eu tenho que pegar essa energia mecânica e deslocar ela para o ambiente. Eu tenho que executar o movimento, eu tenho que produzir forças contra o solo, no caso da caminhada e da corrida, ou vencer a resistência do ar quando eu estou correndo em alta velocidade, que não é o nosso caso aqui, mas só para fins de exemplo, ou do ciclismo, quando eu tenho que vencer a barreira do vento, que é muito importante, e que é o caso dos automóveis também, gastam muita energia pela questão da aerodinâmica, né? E aí tem um outro problema, que é o quanto dessa energia que é produzida nos nossos músculos, no motor, ele consegue ser deslocado para o ambiente. E aí entra a segunda eficiência, a eficiência de transmissão, tá? Que no nosso caso é mais complicado, porque nós temos motores distribuídos no nosso corpo com sistemas de transmissão de torques, né, que é o que geram nas nossas articulações, até levar isso para o ambiente, né? Como eu falei para vocês, que é principalmente as forças de reação do solo, né, que é dali que a gente produz esse trabalho com o ambiente, né? Bom, aí entra um pouco o conhecimento da cinesiologia para os fisioterapeutas, assim, para quem gosta um pouco mais de exercício, tem essa questão toda dos padrões de movimento que podem modificar essa eficiência de transmissão. Isso na natação é super importante, por exemplo, que é um ambiente que é bastante denso e tal. Então, eu tenho que pensar dessa forma para pensar integrativamente no meu aluno, né? No caso do DPOC, por exemplo, a gente sabe que tem uma redução de eficiência por um problema crônico, né, do mau funcionamento, vamos chamar assim, do sistema pulmonar. Então, numa das tarefas da cascata de uso de oxigênio, que é na captação, né, e o uso desse oxigênio lá levando para o sistema sanguíneo,
que pode gerar outros problemas. Por exemplo, quando eu vejo alunos com exacerbação, que durante a caminhada começam a respirar com um padrão de movimento exagerado de membros superiores. Nesse caso, eu começo a acionar outros músculos acessórios, né, também respiratórios, mas também acessórios musculares e tal, que fazem com que minha eficiência de transmissão seja piorada, porque eu começo a fazer contrações a mais do que eu já usava, e isso vai começando a limitar mais meu exercício. E me dão até desequilíbrio por eu ter feito esse padrão de movimento exagerado. Muitas vezes na esteira, o nosso paciente lá começa a se segurar no apoio porque se sente com essa situação da dispneia associada a um desequilíbrio, né? a um padrão de movimento um pouco desequilibrado, com baixa estabilidade. E isso vai me gerar também um preço, né? Um preço de um gasto de energia maior e uma restrição maior de movimento. Tá? Tudo isso é ligado à eficiência de transmissão. Tá? Também gera todo esse questionamento. Então, eu pensar assim já me ajuda a pensar mais integrado o meu aluno e não só em partes, né? Para resolver a questão da funcionalidade ou as questões que são primárias para o meu aluno. Tá? Aí eu começo a pensar na função dos músculos no exercício, no dia a dia, de uma forma mais completa e não tão pormenorizado, né? Ou só da fisiologia, ou só com uma análise mais cinesiológica ou mais biomecânica, e sim integrado, que é o que eu faço no meu grupo, né, de pesquisa. A gente trabalha com ferramentas da fisiologia e da biomecânica para entender todo esse sistema. Aqui eu tenho uma descrição matemática muito simples, simplificada do problema da eficiência geral. Tá? Eu tenho a eficiência muscular e a eficiência de transmissão. Tá? E aqui eu tenho elas detalhadas, né, os numeradores, denominadores de cada parte da equação. O que eu tenho aqui? O trabalho muscular, o custo metabólico, o trabalho mecânico, né, externo e o trabalho muscular. O que eu costumo fazer aqui? Eu já vou passar à frente. O que a gente faz é fazer uma simplificação dessa equação, cortando a parte de trabalho muscular interno, que é mais difícil de avaliar, e o que a gente costuma avaliar no movimento é a eficiência geral dada pelo trabalho mecânico externo, né, aquilo que eu gero contra o ambiente. Por exemplo, no círculo ergômetro, tem quase que é calculado de uma forma muito simples, que é pela wattagem, né, que a gente chama no pedal, né, é a potência mecânica, por exemplo, e o custo metabólico disso, avaliado através de analisador de gases, né? Que vocês usam aí também no dia a dia e nos espaços de vocês, quando precisam fazer esses testes, né, cardiopulmonares. E aqui a gente tem a eficiência geral, ou aparente também, que é um modo só humilde de dizer que é difícil a gente calcular todo o trabalho, mas é um trabalho aparente. Bom, o que a gente tem aqui já como mensagem importante para vocês levarem para casa, para pensarem assim, bom, além de coisas mais óbvias, né? Claro, quando eu faço testes no meu aluno, no meu paciente, no cicloergômetro, eu tenho uma questão de segurança maior, né? Eu tenho uma segurança maior, mas uma funcionalidade mais baixa, obviamente, porque no meu dia a dia eu não faço, meus padrões de movimento não são principalmente ligados a andar de bicicleta, né? Muito mais ligado à caminhada, né? Na esteira, né? Digamos, é algo mais aproximado. Mas eu tenho aqui uma questão importante. A eficiência muscular no cicloergômetro é relativamente baixa, porque no cicloergômetro eu gero apenas trabalho positivo, como eu tinha falado do automóvel, que é em torno de 25%. Quando eu faço a caminhada, essa eficiência sobe, porque eu tenho também contrações com trabalho negativo, de forma importante, coisa que no cicloergômetro não tem, tá? Que é a situação de frenagem. O que acontece? Meu músculo, quando eu ativo os meus músculos enquanto eles alongam, diferente do exemplo anterior, que era enquanto encurtavam, mas quando eles alongam, a gente chama isso convencionalmente de uma contração excêntrica, né? A eficiência muscular é 4 vezes maior do que o trabalho positivo. A eficiência vai para 100%, 120%. Tá? Por quê? Porque ali eu uso também, nessa produção dessa energia, eu uso também componentes passivos nessa situação de alongamento. Né? Então, eu produzo um trabalho que não gasta ATP, digamos assim. Tem também algo que tem a ver até com processos inflamatórios, rompimento de tecidos, e é por isso que depois de excêntricas, eu sinto, muitas vezes, dor depois desse exercício. Dor muscular tardia, por exemplo, é ligado a isso, a essa inflamação,
por causa dessas contrações excêntricas ou em trabalho negativo. Tá? E na caminhada eu tenho 50% de trabalho positivo e 50% de trabalho negativo, porque eu freno o movimento e reacelero a cada passada. Tá? Então tem a ver com isso. Então a eficiência muscular é um pouco mais alta, mas a eficiência de transmissão compensa tudo. Tá? A eficiência de transmissão na bicicleta é muito boa, e esse é o grande segredo da bicicleta. A bicicleta faz com que a gente não precise oscilar o corpo ao longo das pedaladas e que a maior parte do trabalho mecânico gerado no pedal seja transmitido para o ambiente, através dos sistemas lá as estruturas da bicicleta ali, me faltou o nome, a correia, por exemplo, transmitindo todo esse trabalho de uma forma muito mais otimizada do que nós temos quando a gente caminha. Tá? A gente não tem esse sistema, a gente aplica a força contra o solo e não é tão bom, não é tão bem feito assim como da bicicleta. Então a eficiência de transmissão baixa, a ponto até de compensar tudo. Eu sou mais econômico quando eu ando de bicicleta, né? Resumindo, tem isso e a gente vê, né, isso em termos funcionais, né? Obviamente. Mas, claro, a gente não usa isso no dia a dia, mas essa avaliação energética que tem a ver com essa produção de trabalho mecânico, muscular, tem esses resultados. Tá? E terminam nisso, numa economia melhor da bicicleta, porque a eficiência de transmissão, ela brilha mais, ela é mais importante do que a deficiência da eficiência muscular, digamos. A eficiência de transmissão acaba sendo mais importante nesse cálculo. Outra mensagem que eu queria dar para vocês, assim, importante sobre a aula, tá? Aqui tem a ver mais com caminhada e corrida. Não, agora tiramos ali do ciclo ergômetro, vamos falar de caminhada e corrida. É uma mensagem que eu acho que é bem importante lembrar. O mecanismo pendular, que é muito importante na marcha, que faz nós gastarmos quase que a metade da energia metabólica para caminhar em relação a outros animais que não usam a marcha bipedal, a caminhada, tá? Ela é muito importante na caminhada e na corrida não é tão importante. Na corrida, por outro lado, o mecanismo elástico é mais importante. Então, aqui é só um resumo um pouco dessas questões energéticas ligadas aos dois mecanismos. Tá? Por outro lado, a gente tem as características desses dois padrões de movimento que eu tenho que lembrar quando eu for pensar nos exercícios para os meus alunos ou pacientes. Eu tenho a questão do impacto contra o solo, né? Que a gente sabe que na caminhada é baixa, é relativamente baixa, e na corrida é alta. Tá? Isso é um aspecto importante, especialmente quando tem sobrepeso, problemas em articulações, né? E a intensidade de exercício na caminhada, esse é um limitante, né? Muitas vezes, isso a gente tem no Parkinson, lá no nosso projeto de caminhada nórdica, tem alunos Parkinson mais treinados que apenas caminhando eles chegam a um certo limite de adaptação. Depois de 1 ou 2 anos de treino, eles começam a ter uma necessidade de se incluir uma corrida para aumentar a intensidade de esforço. Tá? Sabe que os dois que estão aqui na tela eu não estou vendo mais se mover. Vocês estão me ouvindo? Se alguém puder abrir só para... Tá. Não, estão aí mesmo. Tá, só estavam bem concentrados. Obrigado, gente. Olha só, hoje eu estava de manhã eu estava na reunião do grupo ali, eu estava falando e o pessoal não estava me ouvindo, aquelas coisas. Mas vamos lá. A intensidade, então, tem essa relação. Na caminhada, ela é interessante, eu tenho ritmos adaptativos ali, aeróbicos, né, interessantes, só que eles têm um certo limite. Para alunos já treinados, ou quando eles precisam de ganhos superiores de adaptação aeróbica, às vezes a caminhada é um pouco limitada. Eu tenho que achar, por exemplo, caminhada em inclinação, que não é tão fácil encontrar isso, se não for numa esteira e tal, controlado, né? E aí, às vezes, a corrida é interessante como uma carga a mais. Tá? E, por outro lado, a corrida ela é interessante para intensidades muito boas, assim, mas ela tem a restrição da parte de impacto. E esse impacto, gente, para resumir um pouco a história aqui, acho que essa é outra mensagem interessante, assim, que muitas vezes o aluno não se dá conta, é que o impacto e essa carga mecânica ligada a lesões, ela tem a ver com o quê? Com prejuízo no sistema nosso de transmissão, né? E esse é um problema dos treinos locomotores. Quando eu boto meu aluno em intervenções de caminhada e corrida, o que acontece?
por ser extremamente evolutivo, o aluno ele consegue adaptar a parte central dele, que tem a ver com a eficiência muscular, que não é só muscular em si, ela tem a ver com adaptações centrais do sistema cardiorrespiratório, por exemplo, tudo isso vai influenciar nessa eficiência. Ele tem adaptações mais rápidas da eficiência muscular do que do sistema de transmissão, né? E o aluno se sente bem, diz, eu posso ir em ritmos maiores, mesmo quando o treino não está prescrito para aquela intensidade. O aluno se sente bem e diz, eu posso aumentar. Só que o problema é que o sistema de transmissão dele, que é tendão, articulação, ossos, não estão adaptados ainda. E o aluno, às vezes, avança. Se eu não tiver um treino muito bem prescrito, eu acabo desequilibrando isso. E a gente acaba vendo que a prática, por exemplo, de corrida continua sendo com um alto grau de lesões, né? Muitas vezes por causa dessa falta dessa adaptação com mais tempo e tal sobre o sistema de eficiência de transmissão, vamos chamar assim, que tem a ver com impacto, por exemplo. Porque o aluno muitas vezes se sente bem. E aí eu digo, é muito corredor que eu digo que é tipo o Forrest Gump, né? Os caras começaram a correr um dia e não pararam mais. Os caras vão, né? E fazem isso à la louca, assim, né? E isso tem um problema por causa disso, porque eles vão muito na percepção apenas, e isso é perigoso, porque o sistema de transmissão começa a falhar, né? Ele não tem essa adaptação tão rápida como o da parte central. E aí, nesse desequilíbrio, começa a gerar lesões, né? Inflamações, que podem gerar coisas crônicas e por aí vai, que é esse grau altíssimo de lesões que a gente tem com corrida, né? Especialmente. Aqui, pessoal, eu tenho essa figura... Posso fazer uma pergunta, professor? Por favor. Coisa boa. Assim eu até preparo, eu tomo um chimarrão. Qual é a diferença da fibra muscular do branco para o negro? Porque a gente sabe que eles são para longas distâncias e os velocistas eles são os melhores. O que é maior intensidade, a parte mecânica, e qual é a diferença desta fibra muscular? Olha só, é uma das linhas que a gente estuda muito nessa parte elástica, tentar entender, por exemplo, uma das questões que está muito em voga na fisiologia do exercício, até saiu agora uma discussão, uma sequência de pergunta e resposta no Journal of Applied Physiology, exatamente sobre quem vai quebrar as 2 horas e por quê, né, da maratona, né? E está muito ligado aos corredores, os quenianos e do norte da África e tal, por causa dessas vantagens. E aí, nesses questionamentos, surgiu várias análises, inclusive da parte da fibra muscular, né? É incrível, assim, que eles têm, sim, adaptações muito importantes, tá? Ali, nesse caso, é de fibras lentas, né? Mais oxidativas, porque são corredores de maratona, né? Mas chama atenção é que quando tu consegue controlar e pegar corredores também de outras etnias, nesse mesmo nível, claro, não são tão rápidos, porque os que ganham acabam sendo, na maioria das vezes, quenianos, mas estão ali, assim, com os tempos, começa a não mostrar essa diferença, né? Então, hoje, por exemplo, vou dar parte da resposta, tá? Por exemplo, em corredores maratonistas, parece que a fibra muscular não é o elemento-chave, nem nos estudos esses que envolvem questões genéticas, né, de DNA, o nível muscular, proteoma, toda essa parte, ela não estão encontrando até agora evidência que mostre vantagem. Até agora, o que tem se mostrado de evidência é um aspecto muito simples, que tem aí que está a questão, que às vezes o fisiologista mais tradicional não vê, que é a parte de transmissão. Por exemplo, os quenianos, mesmo com todo tipo, o treino esteja em alto nível para todos, os quenianos acabam sendo mais magros ainda. Não sei se você já viram o perfil deles, assim, é uma coisa gritante, às vezes até chocante, assim, o fundo dos olhos é uma magreza num grau elevado, assim. E aí eles são mais slender, que eles chamam, mais magros, assim. E essa geração de trabalho mecânico interno de pernas, para jogar as pernas à frente e atrás, é menor do que de outros grupos, e está fechando a conta, assim, eles têm sido mais econômicos por serem um pouquinho mais magros, né? E eu já vi isso, por exemplo, eu vi curvas de antropometria do Marilson, nosso grande maratonista, versus os quenianos da época, era gritante, porque o Marilson era um cara muito magro na época, né? Mas comparado aos quenianos, ele parecia até gordo, assim, porque os quenianos tinham o joelho para fora, assim, e a coxa desse tamanho, assim, é uma coisa incrível de magro, assim.
Então, parece estar mais ligado a isso do que a fibra muscular. Essa é a primeira parte. A segunda parte de velocistas, tá? Velocistas têm fibras rápidas, é outra distribuição bem específica, né, para aquele tipo de treino, mas também não tem mostrado. Tanto é que acontecem algumas variações, assim. Parece que as adaptações estão mais ligadas ainda à estrutura corporal e geração de torque específico, como foi o caso do Usain Bolt, que inclusive eu ajudei até num dos estudos que mostraram as vantagens dele, né? Que ele quebrou completamente o padrão até antropométrico desses caras, né? Porque antigamente era só até 1,70 e coisa assim, e chegou o cara lá com aquela altura e não se acreditava. Agora até mudaram isso, agora nas escolas de atletismo começa a se dar mais cuidado também para quem é alto. Não, porque antigamente se botava os caras a jogar vôlei ou fazer salto em altura no máximo, mas não ser velocistas quando eram com aquela estatura. E agora mudaram, dizendo, não, mas é o que a gente viu, a gente não tinha certeza, agora a coisa é diferente, né? Mas por causa do Usain Bolt, senão continuaria aquele negócio. Mas mesmo assim apareceu, vocês viram, agora na maratona ganhou os italianos, que até inclusive ajudei um pouco nas avaliações, né, do Jacobs, né, e dessa italiano, que nesse caso são caras de origem até também africana, mas não exatamente do mesmo grupo, assim, que tem a ver com etnia lá da Jamaica, né, é um outro tipo, que agora eu não lembro direito, é de outra região, assim, ele é filho de tunisiano, eu acho, alguma coisa assim, não lembro direito. Mas, assim, mostrando que a fibra parece não ser chave nessa questão. Parece que tem outros fatores aí atuando como determinantes desse desempenho, isso que eu queria te dizer. Tá? Não parece, está mais ligado à transmissão, se a gente fosse resumir a coisa, parece estar mais ligado a outro problema, que é o da transmissão ainda, né? Que tem a ver com antropometria, por exemplo, né? Olha só, gente, aqui esse gráfico aqui é um pouquinho... esse vídeo aqui... Esse gráfico aqui mostra custo metabólico, tá? Custo metabólico em função da inclinação do terreno, tá? Então, eu tenho aqui em percentual, não está em percentual, desculpa, está em fração, mas seria como se fosse percentual da inclinação do terreno. Eu tenho 0 aqui por cento, significa plano, tá? O cara caminhando no plano versus caminhando em subida aqui para a direita, tá? Uphill, né? Subida, aclive, né? E para a esquerda, declive, descida, tá? Aumentando a inclinação, 10%, 15%, tal. O que se nota aqui, gente? Claramente, vejam que o custo metabólico para subir lomba é muito maior do que para descer lomba. Isso aí a gente sabe, não precisa de muita coisa. Agora, isso aí está ligado especialmente à eficiência muscular, tá? Essas diferenças de custo metabólico de subida para descida é da ordem de 4 vezes, que tem a ver com a diferença das eficiências de 25% para 100%, que eu tinha falado para vocês. Tá? Ou seja, eu gasto mais energia para subir lomba do que para descer lomba, não é por causa das relações da gravidade em si, que às vezes o pessoal diz que a gravidade ajuda, saem umas pérolas, é por causa da fibra muscular, como ela está atuando para produzir esse trabalho mecânico desse movimento, tá? Que é da ordem de 4 vezes e vai implicar numa economia de 4 vezes para descer do que para subir. Embora para descer a gente pague um preço também. Né? Tem esse lado, nem tudo, na natureza nada é perfeito, né? A gente tem sempre uma otimização. Quando eu desço lombas, eu tenho mais cargas mecânicas, mais impacto, né? E mais restrições sobre o meu sistema da eficiência de transmissão, tá? Eu tenho, inclusive, em provas onde tem descidas mesmo, essas provas outdoor, né, ultramaratona de montanha, trails, né, que o pessoal chama, corridas de aventura, onde tem muita descida, muitas vezes o corredor para de correr mais rápido por causa da dor no joelho, por causa das cargas mecânicas sobre isso, não tanto metabólicas, né? E na subida é mais metabólico, né? Mais a falta de fôlego que a gente chama, tá? Mas tem que considerar isso também, né, nesse jogo. Inclusive, os corredores, os atletas estão ganhando mais prova nas descidas, né? Porque se antes se treinava muito só subida, porque dizia, é ali o limite de cansaço, aí se treinava muito subida, subida, subida. Só que os corredores estão treinando muito descida, muito excêntrica, que estão permitindo eles fazerem mais velocidades nessas zonas, porque eles estão mais preparados para receber essas cargas. Isso tem a ver com sistemas proprioceptivos nossos, né? Ligado à carga, e são fatores de segurança, safety factors, que a gente tem,
que a gente pode treinar e aumentar esses limites, né? Fazer uma adaptação para suportar mais cargas e dessa forma ir mais rápido. E isso dá uma vantagem geral nas provas, né? Resumindo um pouco. Bom, aqui eu mostro um pouquinho essas diferenças, né? Aqui está na ordem de 25%, 120%, 125%. E aqui, resumindo um pouco da parte final da aula, gente, a nossa análise dessa eu chamo de fisiomecânica, né, que mistura a fisiologia com a biomecânica da marcha para entender a função muscular no exercício. Eu tenho análises que vão desde a parte espaço-temporal, que envolve câmeras de alta velocidade. Hoje eu faço um registro todo, que às vezes o pessoal vê no cinema, essas reconstruções. A gente tem todo o sistema na EasyFeed lá, que ao longo dos anos a gente foi construindo, com câmeras infravermelho, registrando de 100 a 200 Hz, né? Onde a gente consegue estimar esse trabalho mecânico através de cálculos. A gente usa muita programação para estimar para calcular esses valores mecânicos, né? Usamos forças de reação do solo também, plataformas de força, a eletromiografia para entender a função muscular específica na geração de trabalho positivo e negativo, né, em fases diferentes da marcha, e macromodelos, que é o que a gente faz, né, para chegar no trabalho mecânico, estimar o trabalho interno, externo, total e o mecanismo pendular, no caso da caminhada. Tá? E todas essas relações a gente une com a parte energética, metabólica, um analisador de gases, né, para dar a eficiência, para a gente ter o numerador, que seria a parte mecânica, e o denominador, que é a parte metabólica, através do analisador de gases, digamos assim. E aí a gente tem a eficiência de movimento em várias doenças, assim, restrições. A gente tem avaliado isso no Parkinson, no DPOC, na doença intersticial pulmonar, né, nos amputados, nos AVC, sujeitos AVC, a insuficiência cardíaca crônica, já fizemos trabalhos também, para também relacionar isso com os desfechos primários de funcionalidade, que é muito ligado à estabilidade, etc., e dois parâmetros importantes, que é a velocidade autoselecionada e a velocidade ótima de caminhada. Tá? Aqui tem uma análise de marcha, as fases da marcha, né? Mas eu vou passar um pouco mais rápido, porque é um detalhamento. Mas só para entender, na fase do apoio, no início do apoio, a gente tem trabalho negativo, porque tem a frenagem, e na segunda parte temos a aceleração, trabalho positivo, né? E é isso, por enquanto é isso, para a gente ir já para a apresentação do artigo. Eu vou tirar o compartilhamento aqui. E dúvidas, gente? Eu tirei compartilhamento? Vamos ver. Silêncio total. Tirou, professor. Já tirou. Ah, tá. Obrigado. Já está aparecendo a sua tela agora. Acho que tem que... Não, então tá ok. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguém falou um sim ali, deixa eu ver. Nem consegui ver o chat, depois comecei. Teve alguém que entrou atrasado, que viu agora que era no Zoom. Eu pedi, porque eu não consigo apresentar no Keynote, meu programa é do Mac, é um rolo sempre em outras plataformas. Pessoal, olha só, eu fiz assim claro, um resumo assim de conhecimentos ligados a essa função musculoesquelética. Claro, a gente tem, por exemplo, no meu mestrado, até para vocês saberem, na disciplina do mestrado lá da educação física, eu tenho uma disciplina inteira, né, de 60 horas em que eu falo isso. E eu resumi, acho que, algumas coisas ali ligadas à parte mais de caminhada muito rápido. Tá? Então, por exemplo, mecanismo pendular, a gente fala bastante quando é prejudicado, quando não, né? E por aí vai, cada parte do conteúdo, a parte eletromiográfica, da análise de gases mesmo, né? O uso dos substratos energéticos, como isso muda com as restrições. E, claro, é muito assunto assim. Então, por essa forma, eu resumi um pouco, mas tentei passar algumas mensagens principais que eu acho que vocês que estão se formando na parte estão fazendo esse mestrado, né, na área de pneumologia, é importante entender que esse sistema da pneumologia ele também está integrado a algo mais integrado,
que por um lado é muito legal de pensar a marcha como um desfecho que é integrativo, né? O corpo como um todo, e cada vez tem ganhado mais importância isso, né? Acho que isso é uma coisa importante que eu gostaria de frisar, assim, sobre a funcionalidade, né? Se o nosso paciente caminha mais, ele consegue aumentar os limites de marcha dele, em termos de intensidade e volume. Isso é muito bom, né? E geralmente impacta positivamente até nos aspectos psicossociais, né? Não só biológicos, né? Então, vamos lá, gente. Temos a apresentação, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma chamada aqui que eu tenho que completar. Oh, como é que eu faço isso? E agora? Eu vou perguntando. A Amanda, eu vi que está aí, né? Presente. 2 minutinhos. Bernard está aí? Eu vi o Carlos me dando ok. O Bernard está aí mesmo? Eu não... O Carlos está aí, né? Deixa... Bruno, está aí? Tô sim, professor. Desculpa, não estava conseguindo destravar o microfone. Tá. Ótimo. Bernardo. Tá legal. E igual, vai me ajudando aí, se o Carlos, se puder me ajudar mesmo, gostei aí que me dá uma confirmação. O Bruno tá ok. Bruno presente, professor. Tá, obrigado. O Carlos tá, já virou meu monitor até, né? Já, com menos eu já botaria já de parceiro aqui. Caroline. Aqui, professor. Obrigado. Que bom, dá para fazer a chamada mesmo. Cristiane? Não? Presente. Tá. Denilson? Presente, professor. Obrigado, Denilson. Elisa? Elisa aqui. Tá. Emerson? O Emerson, sim. Te conversou até. Presente. Tá. Fernando? Presente. Flávia? Eu não vi nenhum rumor. Não. Tá aí? Não, né? Tá. Gabriela? Também não. Jonatas? Não. Juliana? Presente, professor. Me ouviu, professor? Ouvi, sim. Juliana está aí, né? Perfeito. Eu vou dando um retorno também sobre isso para confirmar. Tá, de nada. Karen? Karen não, né? Laíse? A Laíse, eu vi uma coisa, não? Nada, né? Laíse, não. Laura. Professora, a Karen avisa que está sem microfone. Tá, tadinha. Ainda bem. Aí vocês vão se comunicando aí para que eu tinha dado falta. Então, a Karen está com presença, a Laís está com falta, né? Confirmei. A Laura está aí? A Laura sim. Tá, que eu estou com a outra janela, mas eu mudei rápido e eu vi que tu levantou. Obrigado, Laura. Presente, Laura. Letícia? Eu tô aqui. Tá. Lisandra? Não. Tá. Lichelle? Presente, aqui. Obrigado, está presente. Lichelle. Maiara? Não, a Maiara não está. O Marcos? Presente. Tá, Marcos presente. Mariana? Presente. Marine? Ela avisou que está sem microfone também. Tá. Natan? Não. Nelise? Presente. Tá, obrigado. A Nelise está presente. Nilvair? Presente.
Tá, obrigado, Nilva. Rafael? O Rafael não está presente. Silvio Tasca. Presente. Obrigado, Aqui. Silvio. Tá, o Silvio está presente, o Rafael não, está ausente. Tem alguém que eu esqueci, gente? Aparentemente não, né? Professora Flávia avisou que teve que sair para fazer um atendimento. Tá, ela está aí, mas... Professor, Oi. o Jonatas, a Maiara e a Gabriela falam que estão presentes sem microfone. Acho que passou por elas não conseguiram avisar. É Tá. o Jonatas. Tá, pois aqui. A Jonatas, Maiara. Tá. Estou indo aqui na Maiara. Maiara presente, ok? Quem mais? A Gabriela Schneider Galvão. Ah, sim. Tá. Tá. Essas pessoas são só essas. Obrigada. Obrigado. Pessoal, deixa eu botar aqui. Quem é que apresenta hoje? Deixa eu ver aqui na lista. Sou eu, em Nilvair, professor. Tá, Nilvair. Tá. Diga. Eu vou tentar compartilhar aqui. Eu não usei essa ferramenta para compartilhar, mas acho que vai dar tudo certo. O botão verde, esse, né? O share screen ali embaixo no centro. Aí. Já está mostrando agora. Aí, apresentação. Acho que já foi inteira, né? Aham. Foi, está aparecendo. Então, eu vou falar sobre os fatores limitantes no desempenho da marcha de indivíduos com DPOC. Não é muito a minha área, tá? E aí, qualquer coisa pode se sentir bem à vontade para me auxiliar também, tá? Então, eu trago aqui como introdução a intolerância ao exercício é um sintoma predominante em pacientes com DPOC. No entanto, não está claro se a economia de marcha e a viabilidade da marcha estão alteradas nesses pacientes. O principal objetivo, então, do estudo foi comparar os custos de transporte e a variabilidade da marcha em função à velocidade, incluindo a velocidade de caminhada autoselecionada em indivíduos com DPOC em relação ao indivíduo saudável. Então, o método utilizado foram 22 indivíduos, 11 com DPOC e 11 saudáveis, então, pareados por sexo e idade nesse estudo. A avaliação, então, envolveu caminhar em uma esteira a 6 velocidades, a 3,2 km por hora, e uma velocidade de caminhada autoselecionada em 2 velocidades abaixo e 2 velocidades acima a velocidade de caminhada autoselecionada, medindo, então, o custo do transporte, variabilidade da marcha, dispneia percebida e fadiga nas pernas. Os critérios de exclusão do estudo foram infecção ou exacerbação do trato respiratório nos últimos 2 meses, doenças cardiovasculares ou respiratórias concomitantes, ou doenças neuromusculares, ortopédicas, cognitivas, que pudessem comprometer a capacidade de andar do indivíduo. Então, o estudo foi um estudo transversal, ele recebeu a aprovação do Comitê de Ética e os termos de consentimento também foram assinados. Os participantes submetidos os participantes foram submetidos em 2 dias de avaliações no Laboratório de Fisiopatologia de Função Pulmonar do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. No primeiro dia, então, cada participante foi submetido a uma avaliação de espirométrica em repouso e um teste de exercício cardiopulmonar incremental em esteira. O custo do transporte e a variabilidade da marcha foram medidos no 2º dia, então, de teste, com intervalo mínimo de 48 horas entre as 2 visitas. Então, no teste de função pulmonar foi realizada uma espirometria, de acordo com os padrões internacionais dos testes que são seguidos,
e os testes de esforço cardiopulmonar. Após a familiarização do indivíduo com a esteira, 10 minutos, a velocidade foi ajustada, então, à velocidade de caminhada pré-determinada em solo autoselecionada, e o sujeito foi solicitado a caminhar, ajustando a velocidade até o ritmo mais confortável que ele sentisse. Junto com a velocidade de caminhada autoselecionada, 4 outras velocidades foram definidas, como mais ou menos 20% e mais ou menos 40% da velocidade de caminhada autoselecionada. Além dessas 5 velocidades, todos os sujeitos caminharam em uma velocidade comum de 3,2 km por hora, para que todos os participantes pudessem ser comparados, então, na mesma velocidade absoluta de caminhada, ou seja, na isovelocidade daí. Então, após permanecer 5 minutos parados na esteira, os participantes foram orientados a caminhar por mais 5 minutos em cada uma das 6 velocidades em ordem aleatória. Os parâmetros relevantes, então, da ventilação, produção de dióxido de carbono e consumo de oxigênio foram coletados respiração a respiração usando um dispositivo de oximetria. A frequência cardíaca e a saturação de pulso, então, de oxigênio foram monitorados, então, continuamente também através de um oxímetro. Os valores relatados são a média dos últimos 2 minutos, usando um filtro de 20S, a intensidade da sensação da dispneia e a fadiga nas pernas foram avaliadas usando uma pontuação da escala de Borg, que é entre 0 sem dispneia ou fadiga nas pernas, e a pontuação 10 é a sensação mais intensa de dispneia ou fadiga nas pernas que o paciente poderia imaginar. O sujeito, então, foi autorizado a descansar entre as 2 diferentes corridas, até que o V, frequência cardíaca e fadiga nas pernas e sensação de dispneia voltassem aos valores de repouso. O tempo máximo de descanso, então, não ultrapassou a 5 minutos. A diferença entre o V durante a caminhada e o repouso foi normalizada pela velocidade da caminhada e pelo peso do sujeito. Este valor é vezes 20,01 Joule e o custo do transporte. Para a medição da variabilidade da marcha, uma câmera, então, de vídeo foi usada para filmar o lado esquerdo do sujeito enquanto caminhava na esteira em cada uma das velocidades selecionadas. Então, o estudo é transversal, com medida de desfecho primário considerando o custo do transporte, e o desfecho secundário era a variabilidade da marcha e a velocidade de caminhada autoselecionada. Foi utilizado para isso um software. O estudo foi desenvolvido, então, para detectar uma diferença de 30% do custo do transporte entre indivíduos saudáveis e indivíduos com DPOC, com um poder estatístico de 80%, assumindo que o desvio padrão do custo do transporte na velocidade de caminhada autoselecionada em ambos os grupos experimentais é semelhante ao relatado anteriormente em indivíduos saudáveis ou com insuficiência cardíaca crônica. A normalidade e a especificidade dos dados foram testadas com um teste, então, de Shapiro, respectivamente. Os dados paramétricos foram analisados com uma equação estimativa generalizada, seguindo as correções, então, para comparações entre os 2 grupos e velocidade.
Parâmetros antropométricos, então, a função e cardiopulmonares foram comparados usando as amostras independentes dos testes. O mesmo teste foi usado, então, para comparar os parâmetros da isovelocidade. Dados não paramétricos, como sensação de dispneia, fadiga nas pernas, foram analisados com o teste de Friedman. As correlações do momento do produto foram usadas para, então, dados paramétricos para correlação de classificação para os dados não paramétricos. Aqui é bastante conteúdo, tá? Então, os indivíduos, então, com DPOC, o custo de transporte diminui com o aumento da velocidade de caminhada, ao contrário dos indivíduos saudáveis, que apresentam um mínimo na velocidade de caminhada autoselecionada. Nenhuma diferença, então, foi encontrada nos custos de transporte entre grupos experimentais na mesma velocidade absoluta. Em indivíduos com DPOC, a sensação de dispneia súbita acima da velocidade de caminhada autoselecionada, dobrando na velocidade máxima de caminhada P, a variabilidade da marcha foi maior em baixas velocidades. A velocidade da caminhada autoselecionada escolhida por indivíduo no DPOC foi significativamente maior do que aquela selecionada por indivíduos saudáveis. Na velocidade de caminhada autoselecionada, o custo do transporte não foi diferente em indivíduos com DPOC em relação aos controles. Em indivíduos saudáveis, a relação entre a velocidade e o custo do transporte, a velocidade de caminhada autoselecionada correspondeu à velocidade a qual o custo de transporte foi mínimo. Então, em contraste, o custo do transporte diminuiu quando o indivíduo com DPOC caminhava em uma velocidade maior do que a velocidade autoselecionada. Quando o custo do transporte em indivíduos saudáveis e indivíduos com DPOC foi plotado em relação à velocidade absoluta, tornou-se evidente que houve diferença entre termos de custo de transporte entre os dois grupos experimentais. Então, aqui um pouquinho dos testes realizados. Na figura 1 aqui mostra o custo do transporte em função à velocidade relativa absoluta, indivíduos saudáveis e indivíduos com DPOC. Então, quando a velocidade era igual ou menor que a velocidade autoselecionada, a sensação de dispneia era independente da velocidade e não diferia entre os indivíduos saudáveis ou indivíduos com DPOC. Em contraste com indivíduos saudáveis, no entanto, a sensação de dispneia e aumento em indivíduos com DPOC, quando a velocidade de caminhada excedeu a velocidade autoselecionada, dobrando em mais 40% da velocidade de caminhada autoselecionada. Na isovelocidade, a sensação de dispneia foi marcadamente maior em indivíduos com DPOC que em indivíduos saudáveis. Em relação à fadiga na perna, não foi diferente entre os dois grupos. Em cada velocidade, e a percepção de fadiga em isovelocidade tendeu a ser maior em indivíduos com DPOC do que em indivíduos saudáveis. Mas essa diferença não foi significativa. Em repouso, o equivalente à ventilação para CO2 foi maior para indivíduos com DPOC em relação a indivíduos saudáveis. Durante a caminhada, então, o equivalente ventilatório para CO2 permaneceu maior em indivíduos com DPOC do que os indivíduos saudáveis e diminuiu de forma semelhantes em ambos os grupos. Aqui mostra o segundo teste, então, equivalente à ventilação em função de caminhada relativa ou velocidade absoluta.
E aqui o coeficiente da variação, então, em função da velocidade de caminhada relativa ou absoluta em indivíduos saudáveis e indivíduos com DPOC, na velocidade autoselecionada. Correlação, então, entre o custo do transporte com o coeficiente da variação da velocidade de caminhada e a velocidade autoselecionada. Então, para discussão, os indivíduos com DPOC não optaram por caminhar uma velocidade na qual o custo do transporte é mínimo e sua economia de caminhada não parecia ser diferente do indivíduo saudável na mesma velocidade absoluta ou na caminhada autoselecionada selecionada na rapidez. Além disso, a velocidade de caminhada autoselecionada escolhida por indivíduo com DPOC parece ser uma estratégia perfeita para caminhar na velocidade mais rápida possível, ao mesmo tempo que atenua a dispneia e evita a variabilidade excessiva da marcha e o custo do transporte. Então, só para conclusão, que indivíduos com DPOC, eles escolhem sua velocidade de caminhada de forma de manter uma sensação de dispneia tolerável ou manter a variabilidade da marcha e custo do transporte em cada nível aceitável. Então, cada paciente ele escolhe o seu ritmo dentro da sua tolerância, que ele consegue tolerar. Esse resultado, então, sugere as intervenções que atuam na dispneia e no padrão da marcha pode aumentar a velocidade de caminhada autoselecionada em pacientes e melhorar a sua qualidade de vida. Era isso daí que eu tinha do artigo, professor. Não sei se eu pude contribuir. Muito bem, Nilvair. Se puder tirar ali o compartilhamento. Vocês sabem me dizer, tem um aluno que tem que fazer um questionamento, né? Eu posso sair a procurar aqui, mas eu não peguei. Eu tenho que pegar, né? Até vou anotar aqui, Nilvair. É tu, Laura? Sim, um dos debatedores sou eu. Debatedor, desculpa. É isso. Né? Não, são 2 debatedores do artigo que a gente é 2 ou 3, mas pelo que eu vi ali no e-mail, acho que é eu e Lisandra. Tá, aí fica à vontade para fazer algum questionamento, começar aí. Eu achei, assim, claro, também foge um pouco da minha área, mas achei, no início até, vou dizer assim, quando li o resumo, eu fiquei bem atrapalhada, achei confuso ali, mas achei o título bem claro, objetivo, foi publicado numa revista com um fator de impacto bom, né, respiratório que é em 2018, e achei a pergunta clínica deles bem relevante, né, qual é o motivo do paciente com DPOC não tolerar o exercício, o que limita ele, será que é fadiga, será que é dispneia, né, então achei importante a questão clínica deles a ser respondida. Só que realmente achei o resumo meio complexo, assim, depois lendo o trabalho em si, se tornou mais claro algumas coisas. Então, a hipótese, pelo que eu vi deles, era que o DPOC, assim como o indivíduo saudável, teria que caminhar numa velocidade onde seria o menor consumo possível, né, de energia. E que eles viram isso acontecia, não tinha diferença também quando se estudou com pacientes com insuficiência cardíaca. Então, a ideia era que o DPOC teria mais ou menos o mesmo comportamento. E que ao longo desse trabalho se mostrou que não, que o DPOC ele tende a caminhar numa velocidade até às vezes onde ele não tem um gasto energético menor, mas que ele tolera a dispneia e também tem menos variabilidade da marcha. Foi mais ou menos isso que eu entendi do trabalho. Aí, com relação ao trabalho, eu tenho algumas questões, assim, eu não encontrei, eles não falaram nada de cálculo de N, eu não sei de onde que eles tiraram esse número 11, assim, e é um estudo transversal, mas, na verdade, eles têm um controle, assim, de pacientes, né, então, não é bem um desenho transversal comum, assim, eles também avaliam os pacientes em 2 momentos. Também não vi, assim, eles não descrevem como é que foi feita essa seleção dos pacientes, foram pacientes do ambulatório, mas quais, assim, eram os que frequentavam rotineiramente, eles sortearam, como é que eles fizeram essa escolha dos pacientes, né? Achei o critério de inclusão deles bem amplo, eles podiam pegar pacientes com Gold, com classificação Gold, DPOC diferentes, né? Então, com VFUNs bem diferentes, isso também poderia ter um resultado, né, com N pequeno desses, tu pegar pacientes com classificações diferentes, DPOC,
pode te prejudicar na tua amostra, alguns podem tolerar mais, outros menos, né? Então, talvez com N um pouco maior, onde ele conseguisse incluir mais pacientes de diferentes classificações, talvez fosse melhor. Acho que está adequado o intervalo de 48 horas entre as duas avaliações. O que eu também não entendi é que na primeira visita em que ele faz a espirometria, ele faz essa avaliação, essa familiarização de 10 minutos, né? É caminhando na esteira essa familiarização até encontrar a velocidade. Ele não fala o que ele faz do teste cardiopulmonar. No primeiro encontro, ele não explica o que ele faz do cardiopulmonar. Depois, no segundo, ele fala que o paciente fica 5 minutos parado, caminha 5 minutos em cada velocidade, aleatório, aí ele explica mais. Mas esse primeiro ali, na primeira visita em que ele faz tanto a espirometria quanto um teste cardiopulmonar, ele não explica no artigo o que ele faz nessa primeira visita ali, sabe? Isso eu também fiquei na dúvida. Pelo que eu entendi do trabalho, todos conseguiram realizar, ninguém interrompeu, pelo menos ele não coloca isso nos resultados. Os 11 pacientes com DPOC conseguiram fazer todo o tempo de caminhada e toleraram o teste bem. Um dado importante que eu achei que faltou, assim, que pacientes com DPOC costumam usar muito e pode acabar influenciando também na fadiga e na fraqueza muscular, é o uso de corticoide de oral. Acho que eles podiam também ter botado isso na tabela ali, se algum deles utilizava ou não. E também se faziam atividade regularmente, não tem informação se eles eram ativos, né, fisicamente. Então, essas informações acho que poderia trazer mais riqueza, assim, para o trabalho. Mas com relação a isso, ao custo de transporte mesmo, que era, né, o desfecho primário deles, eles viram que os saudáveis tinham uma distribuição parabólica, enquanto o DPOC não, que nem a gente comentou, eles até gastam mais energia para manter a velocidade deles, a velocidade escolhida por eles, né, até acima com gasto energético maior do que o indivíduo saudável, né. E o que limitava mais era realmente a sensação de dispneia, que quando chegava a 40% da velocidade deles estabelecida, é que daí era praticamente o esgotamento ali, né, em que eles tinham, era onde realmente fazia diferença. Tem um erro ali de digitação na figura também que eu botei, mas não nada importante. E outra coisa que eu achei que eu achava que valeria mais a pena eles colocarem, não tanto o IMC que eles colocaram, que a gente sabe que não é uma avaliação adequada, né, nutricional, talvez uma avaliação subjetiva global, que é o que a gente faz lá na UTI, porque a gente sabe que tem muito obeso desnutrido, então poderia ser uma avaliação mais nutricional mesmo do paciente. A maioria deles ali era sobrepeso, né, entre 25 e 30 mais ou menos de IMC. Então talvez processe mais informação nutricional, né, e não IMC. E deixa eu ver mais umas coisinhas aqui. A questão da fadiga das pernas que eles realmente não encontraram. Uma das coisas que a gente sabe também que ex-tabagista e tudo, eles têm muita claudicação, que é outra coisa que de repente eles poderiam ter colocado. Os pacientes não tinham claudicação, né? Que é uma coisa que poderia acabar limitando o teste da esteira também deles. Mas como eles não colocaram não colocaram que ninguém interrompeu o exercício, eu imagino que ninguém tenha tido claudicação. E que bom, observações com relação ao estudo, mais ou menos foi isso, mas achei interessante essa conclusão de que o DPOC, ele tende a caminhar em velocidades mais altas, que a gente viu que o desequilíbrio da marcha é menor quando ele caminha numa velocidade mais alta, e numa sensação de dispneia tolerável, mais do que conforme o consumo mínimo de energia, que é o que a gente saudável costuma ter. Então, achei um artigo interessante, apesar de que o desfecho primário dele, ele não encontrou diferença e foi para o que ele foi desenhado. Talvez para ele encontrar mais diferença, ele tivesse que aumentar o N, né? Ou fazer um cálculo de N para encontrar essa questão da dispneia e da variabilidade de marcha. Mas... e outra questão que eu trouxe é que, isso por experiência do meu pai, que fez uma ergospiro, ele disse que odeia a máscara, né? E aí eu perguntei, será que todo mundo tolerou aquela máscara para fazer o exercício? Porque ele disse que é angustiante fazer, né? Então, foram algumas considerações, não sei, assim... que eu fiz, mas achei interessante o trabalho. A gente diz em italiano, né? Algumas considerações al volo, um pouco al volo, ao fato, assim leve, né? Imagina, a sorte nossa é que tu não era a nossa revisora quando a gente submeteu, senão a gente estava frito, né? Tu viu que o artigo era deles, Laura? Não vi. Meu Deus, nunca ouvi tanta crítica desse artigo.
há anos eu dou, ele tem alguns anos, né? Então eu tenho usado ele na disciplina e nunca tinha um monte de coisa interessante que eu me coloquei a pensar que não é da minha área. Essa do IMC, eu sou ignorante mesmo. Eu, mesmo estudando energético, eu estudo muito no exercício, né? E eu pego leve na parte nutricional mesmo por ignorância mesmo. Eu digo, é a minha limitação. E me chamou a atenção as coisas super, super interessantes mesmo. Mas só assim, antes de eu falar, vamos... Nilvair, quer responder alguma coisa ou comentar alguma coisa? Não, era isso que eu entendi também, professor. E ali, em relação aos dados, então, teve 2 indivíduos, um saudável e um DPOC, que os dados de coeficiente da variação estavam ausentes devido ao mau funcionamento da câmera, que eu achei aqui no estudo também, para complementar daí. Uhum. Entendi. Sim. Deixa eu tentar responder alguma coisa, assim. Primeiro, bom, deixa eu primeiro falar do mais importante que me chamou a atenção, foi a análise da Laura. Parabéns, Laura. Assim, ó, muito legal. Tu participa de algum grupo de pesquisa, não? Não, eu discuto no clube da residência lá do Moinho de Terapia Intensiva, mas assim, discuto com outros colegas, mas é que tem um pessoal que... Tem o Regis Rosa, que eu não sei se sabe quem é, que é um intensivista que faz bastante pesquisa agora no Covid, ele fez bastante, ele foi meu R2, então eu tenho muito contato com ele participa dos clubes, daí a gente debate bastante. Eu vi que era do Clínicas, achei que poderia ter contato, mas eu realmente não olhei os autores, depois agora eu fiquei com vergonha. Mas achei ótimo. Não, sabe que é uma coisa boa, porque eu me coloco a pensar agora que eu não deveria colocar trabalhos meus, que daqui a pouco o aluno se sente um pouco envergonhado por causa disso. E não deveria, porque eu só tenho a agradecer. Para mim, na ciência, quando fazem a crítica aos meus trabalhos, nunca é a pessoa, mas eu digo para vocês devem saber bem que a academia é o fogo das vaidades, né? Então, mas eu sou super tranquilo, ao contrário, eu acho que a melhor chance da gente melhorar é quando a gente ouve a crítica e tal. É dessa forma que a gente faz a boa ciência, né? Então, assim, parabéns. E muito legal essa criticidade. É esse o exercício mesmo. Até quando algumas vezes pode ser até um pouco a mais, mas a gente tem que procurar na crítica e ir melhorando. Então, muito legal, porque eu nunca tinha escutado nem a metade das críticas assim, que eu ouvi agora, Flávio. Então, muito bom mesmo. E aí eu vejo que provavelmente eu errei com a questão de conflito de interesse, que é uma coisa que a gente vai aprendendo também. Daqui a pouco, botar outros artigos por causa disso, para o aluno se sentir mais tranquilo, como tu te sentiu agora, Flávio, para falar de tudo que tu viu que tinha de limitação e coisa. Tá? Nilvair, te parabenizo também pela apresentação, achei super boa, mas, claro, assim, eu sei que é um trabalho de disciplina, tá? Então, mas eu fico sempre pensando que esse aqui é um espaço que daqui a pouco vocês estão sendo treinados também para apresentar em congresso e depois para sua dissertação, se tiver defesa, né? Eu tenho que registrar, embora eu já entenda o porquê que tu fez isso, mas eu vi que boa parte do artigo tu fez uma tradução e tu leu muito a parte dele mesmo. Eu já sei por quê, não precisa nem me responder, mas só tem que deixar registrado, que assim, ó, na medida do possível, gente, tentem colocar tópicos ao invés do texto completo, porque quando a pessoa começa a ler o texto, está todo ele ali, o aluno, o assistente, quem está assistindo, perde um pouco da atenção, né? Mas eu já te entendo. Eu sei que é um trabalho além disso, é um trabalho que está fora da tua área, né? Tu já viu isso. E eu vi que alguns termos tu trocou um pouquinho, mas é a velha história. Quem está dentro parece que é óbvio, quem não está, não é. Então, fica tranquila. Eu vi que tu tentou e passou muita informação, inclusive, né? Eu vou tentar só fazer alguns ajustes do que eu acho assim que vale a pena mesmo, que depois tinha troca de alguma tradução, coisa, mas isso é secundário. Vamos para o que interessa, que me parece assim. E até quando a Flávia falou um pouquinho, mas independente do que eu vou tentar fazer assim por exemplo, a velocidade autoselecionada estava até escrito de um jeito e tu falou o contrário, falou menor, maior. Resumindo, independente do que for, só temos que lembrar, claro, a velocidade autoselecionada ela foi menor nos pacientes, né? Tá, esse foi um parâmetro. O outro, o custo, bem como a Flávia falou e a Nilvair apresentou bem, ele não foi diferente quando a gente coloca em função da velocidade, né? É só ver ali, quando a gente bota em função da velocidade autoselecionada, eles ficam diferentes, porque a autoselecionada do paciente é menor, então eles ficam meio deslocados o custo. Agora, quando eu boto na mesma velocidade, né, essa diferença desaparece. Agora, tem uma questão que é funcional super importante. Ela é mais secundária, né, mas ela é importante. Que quando a pessoa caminha na sua autoselecionada, o paciente gasta mais energia para caminhar.
Não tem jeito, porque ela é menor, ela está numa zona, a gente chama descendente da curva de custo, né? A curva de custo é uma U. E aí a fase descendente, que são as baixas velocidades, o paciente anda um pouquinho mais lento, então é bem na área onde mais lento é pior. Que isso é um paradoxo energético. Até quem estuda fisiologia, quando vê essa primeira coisa na área de locomoção, diz, mas isso aqui inverte, porque a gente aprende que quanto mais lento, menos energia tu gasta, né? Porque está ligado a um domínio mais aeróbico, coisa assim. Só que quando eu coloco isso em termos de metro percorrido, né, joule por metro que eu gasto, não é assim, é um formato em U mesmo, que vocês mostraram bem. Então, isso é uma coisa interessante. Então, o que eu faço? Como o paciente está na fase descendente da U e ele caminha mais lentamente, se eu conseguir melhorar a dispneia, melhorar algum mecanismo ligado a isso, ou variabilidade mesmo, que também está piorado, vai fazer ele andar numa zona mais econômica, né? Ele vai pagar, ele já vai ganhar um plus, mas não porque ele é paciente em si, só porque ele aumentou a velocidade e está numa zona onde ele é mais econômico. E isso vai tornar ele funcionalmente melhor, né? Porque ele vai fazer suas tarefas em maior velocidade, gastando menos energia. Essa que é a mensagem, assim, também funcional desse estudo aí. Deixa eu ver aqui mais, assim. Tinha algumas coisas de estatística ali, mas eu acho que é tudo detalhe, né? É um monte de teste, né, Nilvair? Eu vi ali que tu trocou o produto momento de Pearson, né? Tu trocou o nome, ele estava de um jeito estranho. É o teste de... é um nome completo do Pearson, produto momento de Pearson. É um dos nomes mais completinhos, né? Mas é detalhe. A GE... uma coisa interessante que a Flávia comentou sobre o design do estudo, tá? O que acontece? Em estudos observacionais... Laura. Quantas chamou vezes? De Flávia. É a primeira vez que eu troquei? Eu devo ter falado umas 3 vezes. Não, já falou. Mas não tem problema, depois que eu critiquei o trabalho sem saber que era teu, também não tem problema trocar o nome. Laura, olha só, desculpa. Laura, os designs observacionais, tá? É muito comum a gente colocar grupos controles nisso, só que é o grupo controle, né? E aí não... É uma forma de ficar um pouquinho mais, o estudo um pouco mais controlado, embora não seja um ensaio clínico mesmo, ele é observacional, mas é bastante usual isso, e isso mantém ele como transversal ou observacional, né? E vocês calcularam ele ou não? Sim, tinha. A gente faz o cálculo, mas não está mesmo no artigo, né? Tu não encontrou mesmo porque não está, eu acho, provavelmente, né? Não tem. Mas assim, só tem que vocês calcularam 80% de poder, mas aí não vai, com um N de 11 para cada grupo e tal, não tinha isso, só dizia 80% de poder. Tá. Isso é uma das informações do teste para calcular o N. Deve ter faltado outras informações. Mas isso é parte, né? A gente escolheu esse poder, mas claro que tem que ter o erro também. A gente tem usado muito a diferença mínima detectável ali para colocar no cálculo, né? E dali surgiu que é um N muito pequeno, mas é isso que eu queria dizer também. Nessa nossa área, eu me lembro que eu conversava com os colegas da área clínica, eles diziam, mas isso aí não faz nada com isso. Mas na área da biomecânica, muitas vezes é o que dá, assim. Então, a gente sabe do problema e muitas vezes com o que a gente vai avaliar não é sensível mesmo. E a tua análise estava certa mesmo. Pode ser que tenha faltado poder em alguma avaliação ali. Embora do custo, eu acho que não é tanto problema, mas o problema que tu comentou, Laura, já ia chamar de... Laura, um problema que tu comentou que é importante mesmo é o controle dos sujeitos mesmo. Aquilo ali o que os alunos vinham me falar é que a gente estava pegando o paciente ultra treinado dali. Eram os pacientes que estavam ali, que faziam muito teste ao longo dos anos, e eles têm até um termo que eu não lembro agora, mas é tipo o projeto Rambo deles, é o paciente que está tanto tempo ali, que são os pacientes muito diferentes, porque eles acabam tendo muita intervenção assim já. Então, certamente ali deveria ter sido colocado que tem que ter cuidado, que talvez em outros grupos, ou mais amplo mesmo, em gente que não tenha tanto essas intervenções, é provável que o custo até piore mesmo, mas isso a gente não pode nem dizer porque estava em cima, não tinha nem tendência, né? Por isso que só o N maior eu não sei se nos daria. Talvez era escolher mesmo a amostra mais controlada com estilo de vida, atividade física, né? E tu levantou bem isso aí realmente foi uma limitação. É capaz da gente ter dado essa mensagem meio perigoso. É bom fazer um outro estudo controlando melhor isso para ver se mantém essa sem diferença
nas mesmas velocidades ou não, ou aparece. Eu acho que pode aparecer uma diferença, né? Mas mais por isso, mais pelos fatores de inclusão e controle, né? Que tu levantou bem, assim. Pessoal, me digam uma coisa, o horário limite da aula é até qual? Qual é o horário? Vocês também não lembram? Eu deveria lembrar, né? É uma vergonha, desculpa, gente. Só se vocês soubessem de cabeça. Tá. O horário limite normalmente é até às 15h30, mas quando termina a discussão, tudo se encerra a aula. Tá, entendi. Não, só para saber se eu estava passando muito. Eu, por mim, vou dando aula, mas então a gente está bem. Até às 13h30 não teria problema. Se acabar antes, tudo bem, mas até às 13h30, então. Deixa eu ver, o que mais que eu queria comentar? Tanta coisa interessante. Isso é o tipo de fala depois, até, Laura, que eu já te convidava para o grupo de pesquisa. Lá o convite já está feito, né? Não tem lá. Ela vai mandar para o seu e-mail depois, professor, fazer as correções para depois se apresentar para a banca de novo. Não, eu vou ter que mandar uma carta ao editor, né? Não arrumar, porque já está publicado tudo. A Marcela, que fez mestrado aí, né? A Marcela foi aluna, ela terminou aí e vamos deixar assim, agora ela já está, agora mais é o artigo mesmo, mas que nos levanta essa questão, a gente tem que fazer essa análise de novo mesmo. Esse foi um pontapé e tinha os limites que tinha, que está aí colocado, mas é um assunto que merece bastante, assim, né? O grau do estagiamento de doença mesmo, vários controles ali, que é super interessante. Deixa eu ver mais alguma coisa. Você ali teve uma hora, Nilvair, que tu apresentou a gente chama de eficiência ventilatória, que no artigo está como... Tu até trocou a palavra ali, mas VE/VCO2, né? Foi um dos parâmetros ali. Equivalente ventilatório. Tá? Nesse caso, realmente foi marcante piorado para os pacientes. Os pacientes acabam ventilando muito e tal, então mostram essa eficiência ventilatória ou essa equivalência ventilatória piorada, né? Isso é uma coisa marcante, embora o custo daquele jeito lá não tenha mudado tanto. E a outra coisa também, teve uma hora que tu falou, acho que soou viabilidade, mas deu uma cortada. Então, independente se está certo ou errado, porque não é só lembra, é a variabilidade, que depois tu falou várias vezes certo, né? Variabilidade de marcha mesmo, que é uma medida muito simples, é uma medida que não avalia tanto essa estabilidade, mas é um primeiro marcador que a gente tem. Hoje a gente faz umas coisas mais complicadas com coeficiente de Lyapunov, é uma matemática lá toda complicada. Mas essa daí é mais simples, essa daí pega os tempos ou comprimentos de passada e vê o quanto varia de uma passada a outra. E calcula um coeficiente de variação, resumindo, entre esses parâmetros, né, de tempo de passada, né? E nesse caso mostrou essa coisa que a Laura também comentou muito bem e tal, que é interessante. Se eles conseguem melhorar a marcha, eles conseguem melhorar a estabilidade deles. Quando eles estão nessa zona baixa de velocidade, os pacientes, isso se aplica para um monte para amputado, Parkinson, esse é um padrão normal. Quando tu vai caminhando muito lentamente, mesmo nós, sem restrições, a gente começa a ser instável, né? Porque o nosso aparato locomotor ele foi feito para a gente caminhar 4 km por hora. É lá onde a velocidade é autoselecionada dos não patológicos, dos saudáveis, é preparado ali. Quando a gente vai muito lento, a gente começa a ativar muito em contração isométrica e gera uma instabilidade mesmo. Então, isso é um prejuízo mais. Além da gente ir lento, a gente começa a contrair mais para manter a estabilidade, para tentar compensar esse movimento aí mais caótico, né? E isso adiciona gasto de energia no movimento. Então, eu também queria dizer isso, que não é só o problema de ser DPOC, o problema é eles caminharem lento, aí eles começam a pagar esse preço. Se eles conseguem ir um pouco mais rápido, se tem a intervenção que faz eles caminharem mais rápido, já sabe que tem esse ganho também. Isso pode ajudar até em risco de quedas, coisas do tipo, se tem envelhecimento junto, que a gente sabe que é um baita problema, né? Porque é uma zona onde eles estão mais estáveis, né? E isso também é um pouco estranho, para quem vê pela primeira vez, como assim mais rápido vai ser mais estável, que parece uma coisa mais agressiva, mas não é, até 4 km por hora, 4,5 é assim, depois realmente aí o risco é maior, mas eles não caminham nessa zona, eles caminham nas zonas mais baixas, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O que vocês faziam naquela primeira visita que eu perguntei ali, o teste cardiopulmonar, vocês só já chegavam a
já estabeleciam a velocidade autoselecionada ali pelo paciente, para no outro dia já partir dessa velocidade, era isso? Era isso, era testes de velocidades baixas para eles se familiarizarem, né, com esteira, coisas assim, e era isso, caminhada em velocidades baixas, aí se trocava para ele perceber bem e para garantir que ele escolhesse aquela que era a preferida ou autoselecionada, né. Era mais ou menos isso. Isso é bem comum, né, essa familiarização. Para vocês terem ideia, eu já tive... Vocês devem ter as histórias de vocês também, que quem está na... Bom, se bem que vocês não fazem muito exercício, mas eu, por exemplo, já peguei atleta, corredora, que começou a correr na esteira e ele estava... A gente diz o efeito cagaço do jaleco branco, assim, tão forte, que ele estava correndo com as pernas cruzadas, com o braço do mesmo lado. Uma coisa que é impossível da gente imaginar correndo um corredor de rendimento. Mas ele disse, cara, calma, relaxa. Aí ele ficou meia hora lá para se soltar e aí começou a correr um pouco mais tranquilo, né? Então, isso é importante, uma familiarização, né? Tem isso aí. Porque a esteira mesmo é um desafio, né? As esteiras, eu não sei se vocês viram, muitas delas às vezes é pequena, e a nossa também não era muito grande, mesmo num laboratório bom, mas isso sai 10 centímetros para cima do solo, o paciente já fica com um pouco de receio, né? Mas era isso, respondendo, Laura, era essa a questão aí. Tu fez 2 perguntas, só que eu não lembro direito. Uma era essa, e a nossa pergunta é difícil, eu nem sei se eu respondo, mas se tu lembrar, no máximo eu não sei, né? Né, Nilvair? O máximo é isso aqui. Isso também é outra grande dificuldade que eu vejo, que é muito ligada a ego, que a gente tem que cuidar quando vira doutor, assim, eu digo de pesquisa e tal, né? Que é isso, né? A dificuldade de dizer não sei ou tá errado e seguir adiante, né? Tu lembra, Laura, né? Pois é, eu estou olhando as anotações que eu fiz aqui de novo, mas eu fiz várias, na verdade. Então, era com a da seleção dos pacientes, como é que tinha sido, mas tu já comentaste também. Conveniência, tá? E aí depois, no controle, a gente ia buscando essa questão da idade e sexo, mas foi totalmente por conveniência e ali deve ter tido problema. Aí era isso, o que era o teste, o que era a familiarização, se era caminhando a que velocidade, aí isso também já respondeste, o cálculo do N. Outra dúvida que eu tinha ficado só era se esse padrão de parar 5 minutos entre cada uma, isso já tem evidência ou foi vocês, assim, que determinaram esse tempo? Não, tem. Isso é bastante usual, assim, né? Quando são intensidades aeróbicas, que tu garante que são aeróbicas, né? E aí um dos marcadores, por exemplo, é que o quociente respiratório não passe de 1, né? Por exemplo, que a gente sabe que tu não está usando tanto carboidrato, ou mesmo metabolismo anaeróbico mesmo, é mais aeróbico, né? Aí 5 minutos geralmente resolve, né? Agora, o melhor ainda é ter um marcador. Eu não sei se o artigo tem, se a gente usou isso mesmo, não sei, mas a gente ao longo dos anos hoje já usa, assim, a gente tem ainda a frequência cardíaca e o próprio VO2 como um marcador, tem que voltar até os níveis de repouso. E aí tu garante, não diz que é 5 minutos, diz que é o tempo necessário para baixar. Quase sempre é até 5 minutos, né? Geralmente, mais de 90% dos casos é até 5 minutos. Mas eu não sei como é que estava no artigo. Se estava só 5 minutos sem nenhum outro marcador, é um pouquinho arriscado, não é o melhor de se fazer. Não, acho que ele botava da VO2 normalizar também. Então tá. Então já... aí tu garante que chegou a condições ali iniciais. E a figura, o erro, não viu o erro na figura? Tu falou, eu não vi. Deixa eu compartilhar aqui, tu me mostra. Para aí, deixa. É a fadiga das pernas na... Quer ver ali? Esse aqui, será? Aí ficou Borg e dispneia nas duas, só que a de baixo é fadiga. Sim, eu até agora estou lembrando das coisas. Meu Deus, saiu, passou por todo mundo, né? Meu Deus, mas tá errado aqui, tem que ser, tá bem comentada. Não, e depois que está publicado a gente fica com aquela coisa, não tem jeito. Não, e dá para fazer até pedir para arrumar, mas não. Dá para fazer errata, né? Eu já errei uma vez, gente, para contar para vocês, com o autor. O autor não entrou, eu não sei, eram 8 autores, coisa. O 9º autor não entrou, aí eu tive que pedir uma errata, isso era uma coisa importante, né? Ficou muito ruim, porque tem duas citações, errata do tal, aí com o autor a mais. Tem que cuidar, né? Não adianta. Não, mas esse dá para entender bem ali. Seguindo a legenda aí. Dentro da legenda já diz ali, respectivamente. A Laura agora tá
tá parceira, né? Nada como a gente tá próximo, né? Não, mas olha só, o que mais que eu ia comentar desse... se tu lembrar também, Laura, mas tu comentou uma coisa desse artigo... eu não... sabe uma coisa interessante, Nilvair, quando tu explicou ali, eu notei que, eu não sei se tu entendeu tudo, mas também não são coisas muito específicas do que a gente faz. O cálculo do custo de transporte, que é um nome bonito, que para quem não estuda isso, fica, custo de transporte, parece, cadê o caminhão, né, que está ali? É uma medida ligada ao consumo de oxigênio, tá? Só que tem uma teoria por trás que diz que isso de um certo ponto de vista é uma força, mas é uma coisa meio complicada. Na real, o que isso é um consumo de oxigênio que a gente calcula de um jeito muito específico. E aí tu até falou, mas assim, só para resumir, que eu acho que para levar para quem está ouvindo, aí, acho que é uma coisa interessante, é assim, uma coisa que a gente faz nesses testes submáximos, a gente faz um teste antes, que é deixar ele em pé, né, no mínimo 5 minutos, tá? E aí a gente usa esse valor para subtrair. E daí que vem a ideia do custo de transporte. Porque o que a gente faz? A gente avalia o consumo de oxigênio em exercício e subtrai por aquele valor em pé, né? E essa diferença é aí que está o transporte. Na verdade, seria o que a gente está tentando achar ali, que já está validado e tal, mas tem uma certa discussão sobre isso, mas hoje o melhor jeito é esse, né? Que é o seguinte, é pensar que essa diferença de consumo está ligada apenas à tarefa de se movimentar, né? Então, controlando o consumo de oxigênio de outras atividades, que mesmo em exercício acontecem. Seria isso, tá? Então, essa é parte do cálculo, né? Depois a gente usa ali um valor que é o 20,1, né? Joule mililitro, que aquilo ali tem a ver com a entalpia de combustão, né? Com o uso de substratos. E, resumindo, é um pouco assim, se o quociente respiratório está mais próximo de 0,80, a gente sabe que é mais gordura. Então, e isso implica naquele consumo de oxigênio mais baixo em termos de joules, porque a entalpia de combustão ela é menor para o ácido graxo, né, ácido palmítico e outros tipos de ácido, é um pouquinho menor, então baixa um pouquinho aquele valor. Se ele é um pouco mais alto, perto de 1, ou se passa de 1, que não é o caso aqui porque a gente controlava, né? Mas se fosse, aí essa entalpia de combustão seria um pouquinho maior, porque cada mililitro de oxigênio usado, ele implica em maior gasto de energia, porque para oxidar esse substrato a gente usa mais energia, é mais ou menos essa a explicação. Tá? Mas, de qualquer jeito, a gente mantinha abaixo de 1 e o QR, então a gente sabia que era eminentemente gordura e deixava um valor fixo, era o 20,1, a gente usava como fixo, embora isso varie um pouquinho, sim. Varia um pouquinho, mas a gente deixa assim. Isso é parte do cálculo, tá? Aí a gente não fala mais em mililitro de oxigênio, a gente fala em joule, mas na verdade advém daquele consumo, né? Que a gente sabe que é uma calorimetria indireta, né? O que a gente faz ali. E aí dessa forma a gente olha diretamente a energia usada. E tinha isso e tá. Mais ou menos isso. E depois a unidade, né? Usar a unidade joule por metro e não por tempo, né? Por exemplo, o consumo de oxigênio, a gente costuma avaliar ele como mililitro quilograma minuto, né? Por tempo, é uma ideia de potência metabólica, mesmo submáxima, né? Nesse caso, a gente avalia pelo custo metabólico, que é em termos de metros percorridos, né? Por metro percorrido. Isso é uma ideia de economia, o quanto eu gasto por metro percorrido, que é uma análise que o pessoal da fisiologia também sofre um pouco quando não estuda a área de locomoção ali, né? E eu imagino vocês que não viram, então, mas isso é uma coisa, é uma maneira de avaliar a economia de forma mais direta, aí é por metro percorrido, né? E a aula que vem, gente, só para dar um spoiler, eu vou falar um pouquinho dessa velocidade autoselecionada e da velocidade ótima, o que elas são, assim, e como avaliar no ambiente clínico, de forma mais simples, né? E a gente vai ver essas coisas do paradoxo de energia, que a gente pensa, quanto mais lento, menos eu gasto. Não é bem assim. Em termos de economia, não. Por metro percorrido é em formato de U, né? E aí a gente vai ver o porquê disso na sexta que vem. E aí, Laura, Nilvair, querem comentar alguma coisinha a mais? Eu vou ter que ir para terapia depois da fala da Laura. Não, acho que era isso, deu para compreender melhor. Não, obrigada. Desculpa.
Não, obrigado, eu já estou... Não, mas tem que assoprar, agora eu me lavei. Ai, coisa boa. Não, é ao contrário, tá, pessoal? Embora tenha... Mas eu gosto de fazer essas brincadeiras para quebrar mesmo com essa coisa da crítica. A gente tem que... Eu acho que serve de exemplo é a gente aprender mesmo, é usar isso e levar nesse lado mesmo. Claro que com cuidado, né? Mas a Laura não faltou nada, né? Não tem nada. Mas isso é interessante. É um bom exemplo para ser um bom motivo. Muitas vezes o aluno tem, mas que ruim. A maneira de crescer é assim, não tem jeito. Feito então, pessoal. Então tá, nos falamos aí na próxima sexta-feira. Laura, fica aí que agora eu vou conversar contigo seriamente. Não, vou parar de gravar, ficou gravado até essa brincadeira.